Oi pessoal, boa noite. Estamos voltando aqui, vamos ver se dessa vez dá certo a conexão. Só vou aguardar o Dr. Edmar entrar novamente aqui. Estávamos contando um pouquinho aí da parceria que é de alguns anos aí que a gente tem com o doutor, que é pelo bem aí sempre da nossa comunidade. Doutor Edmar, eu mandei o convite, deve aparecer aí na sua tela agora, tá bom? Doutor Edmar, está chegando. Doutor Edmar, médico neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele... Olá, Renato. Boa Oi, noite. doutor. Estou Boa tentando acertar noite. meu câmera aqui. Isso, tá. Já vai. Acredito que já vai aparecer a sua imagem. Doutor Edmar, que é médico neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma longa experiência em atrofia muscular espinhal. Eu acho que é a internet, a conexão, doutor, que está conectando aí. Essas internets de hoje em dia são complicadas, né? Vou falar um pouquinho mais do Dr. Edmar. Eu encerrei a outra live para a gente corrigir esses problemas técnicos. O Dr. Edmar que esteve com a gente nos 2 eventos da Unidos que fizemos em São Paulo. Com 2 palestras maravilhosas. O Dr. Edmar que já esteve com a gente em Brasília diversas vezes, ajudando na luta para disponibilizar tratamento para os nossos portadores. Sempre quando precisamos, ele sempre estava com a gente, sempre está com a gente, né? Fez um material muito bom também para a nossa exposição no Senado Federal no ano passado. Foi uma pena essa pandemia, porque estaríamos lá esse ano novamente, mas no ano que vem vamos estar lá novamente. A imagem do Dr. Edmar não está aparecendo. O senhor está me ouvindo, doutor? Ah, agora sim. Eu só não estou conseguindo colocar Ah, a imagem que não está aparecendo, né? e agora apareceu. Ah, apareceu? Agora apareceu. O senhor está me vendo? Estou te vendo. Ah, legal. Agora foi. Vamos lá. Tudo bem, doutor Edmar? Tudo jóia. Ah, então tá bom. É um prazer mais uma vez aí estar com o senhor para poder levar a informação aí para nossa comunidade, né? Você que sempre nos acolhe, né, para tirar dúvidas quando a gente precisa, quando a gente precisa ir à luta também, né? E assim, é um prazer recebê-lo aqui, né? Esse ano, infelizmente, não pudemos fazer nenhum evento, nada, por causa da situação, né? Tá Eu certo. gostaria que o senhor pudesse se apresentar um pouquinho para o pessoal aí, conhecer um pouquinho mais seu trabalho. Acho que a grande maioria o conhece, né? Mas pode fazer. Bom, Quem é o Dr. Edmar? Aonde o Dr. Edmar trabalha? O que o Dr. Edmar faz? na verdade, eu sou médico neurologista, eu sou professor da Universidade de São Paulo e eu coordeno um ambulatório específico de atrofia muscular espinhal no Hospital das Clínicas. E eu só trabalho no serviço público, né? Eu não tenho consultório privado, eu tenho praticamente uma dedicação exclusiva lá no Hospital das Clínicas, então a minha vida é muito acadêmica. Tenho meus alunos de doutorado, meus alunos de pós-graduação. Um dos meus alunos é o Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça, que já participou aqui dessa live, o Dr. Ciro, que é também especialista em atrofia muscular espinhal, a Graziela Polido, que é fisioterapeuta, enfim, a gente tem uma equipe grande especialista em ano. E esse é o nosso objetivo, aumentar essa equipe e trabalhar bastante com essa doença. Assim, um grande problema que nós temos, né, doutor, é profissionais que conheçam a doença, né? Por mais que que a gente tenta levar a informação, levar para a mídia, mas assim, muitos profissionais ainda não conhecem a AMI. Nós passamos por um problema 1 mês atrás, por exemplo, durante uma troca de traqueostomia do meu filho. Nós chegamos no hospital, eles sem conhecimento nenhum queriam colocar ele no oxigênio, trocado de aparelho, né?
Então, e esse trabalho de vocês é muito importante. Essa equipe que vocês têm aí também no HC é maravilhosa, né? E espero que ela possa aumentar e essa informação, esses profissionais tenham mais interesse na doença, porque assim a gente consegue se engajar e buscar aqueles pacientes que sejam mais acolhidos nos cantos mais diversos do Brasil, né? O que você Isso, acha? Assim, o que você vê assim hoje os profissionais como você tem uma longa experiência na AME, né? O que você via há um tempo atrás, como que você vê hoje? essa situação mudou muito, né? Ainda não é uma situação ideal. Mas se a gente for imaginar alguns anos atrás, e você sabe muito bem disso, a situação era muito pior. Antes da era dessas novas terapias, a doença era extremamente órfã, especialmente de profissionais que entendiam dessa parte de ventilação, de fisioterapia, de cuidados, né? Aí, de uns anos para cá, com o surgimento dessas novas terapias, surgiram mais equipes, médicos e fisioterapeutas, né, e profissionais um pouco mais interessados na doença, a doença passou a ser mais conhecida, né? Então a gente tem trabalhado para expandir esse conhecimento, não só na área da terapêutica, do medicamento em si, mas dos cuidados em geral, que inclui toda a parte ventilatória, a parte nutricional, a parte da alimentação, né? E todos os problemas clínicos que essas crianças podem apresentar. Entendi. E assim, não é só medicamento, né, doutor? O medicamento não resolve sozinho, como as terapias alternativas também não resolvem sozinho. É um conjunto de fatores. Sim, Seria com mais ou menos certeza, isso. com certeza. Administrar o medicamento sem os cuidados multidisciplinares não vai resolver. Não, eles têm que trabalhar em conjunto, né? Como que o senhor vê a situação que a gente vive hoje, né, com 2 medicamentos aprovados no país, um terceiro chegando, que o senhor acompanha os pacientes até que fazem os testes desse medicamento, para alguns anos atrás, vamos supor uns 10 anos atrás, como que o senhor se sente nesse momento? Eu vejo como um momento maravilhoso, porque se você for considerar todas as doenças genéticas, talvez a doença que mais tenha se beneficiado dessa nova era de terapias seja a atrofia muscular espinhal. Se a gente está aqui discutindo 2 ou 3 medicamentos, os prós e os contras de cada um, isso é um momento maravilhoso, né? Porque a gente não esperava que isso, né? A gente fala assim, olha, eu não esperava estar vivo ainda para ver isso acontecer, né? E então, graças a Deus, nós temos essas perspectivas terapêuticas. É claro que surgiu o maior problema, que foi o custo, né? Custo muito alto, a gente não esperava que isso fosse acontecer. Isso acabou trazendo bastante problema, né, para a gente, para o governo, né, para os planos de saúde, e a gente tem que trabalhar nisso também, né, ver formas de baratear esse custo, para as pessoas terem acesso mesmo a essas terapias. É porque a terapia que nós todos conhecem, o Spinraza, né? Tudo bem, ele abaixou o preço. Hoje ele está, pelo preço que ele chegou aqui em 2017, hoje ele está a 30% do valor, 30%, 35% do valor. Mas assim, é um valor que ninguém pode pagar ainda, né, doutor? Eu acho que vai ser muito difícil chegar a um valor onde a pessoa individualmente possa pagar. Mas pelo menos que o governo possa pagar com um pouco menos de prejuízo, ou até o plano de saúde. A gente sabe que tem planos de saúde de cidades do interior que são planos de saúde pequenos. Eles poderiam custear, mas assim, com o preço atual, corre o risco de um convênio quebrar, né? Porque é um valor muito exorbitante, né? Então, agora, com uma certa concorrência, eu diria, talvez o preço tende a cair um pouco mais, sim. É o que a gente espera. A gente vê que o novo medicamento, aí, até o que está em testes aqui no Brasil, não sei se a gente pode falar nome, mas ele foi aprovado nos Estados Unidos uma média de, acredito que de uns 30% a menos que o Spinraza, né? Então, assim, esperamos que, é que nem o senhor disse, um plano de saúde pequeno não consegue manter um tratamento desse, imagina, para diversos pacientes, né? Então é uma situação complicada, né? Bom, a gente poderia falar um pouquinho, então, vamos pela ordem, um pouquinho, se eu puder dar um panorama do que é a AME,
E eu tenho uma pergunta aqui que acho que vai cair legal com relação ao primeiro tratamento, que é o que a gente mais conhece, o mais antigo, né? A atrofia muscular espinhal é uma doença grave. É uma doença que afeta o neurônio localizado na medula. Então, como esse neurônio começa a enfraquecer, a inervação para os músculos vai sendo perdida. Então, a manifestação clínica é fraqueza muscular, atrofia, tônus fica diminuído. Aí afeta tanto a força dos braços e pernas, quanto para respirar e quanto para engolir, né? Isso é progressivo. Isso é importante a gente saber. Todas as formas de atrofia muscular espinhal, elas pioram com o tempo. Tem uma forma grave, que a gente já conhece bem, que é o tipo 1, que ele é muito progressiva. Assim que ela começa, com entre 2 e 4 meses de vida, a criança evolui muito rápido. A gente não tem tempo de ficar esperando para iniciar a terapia, né? Se a gente perde 1 mês de diagnóstico, a gente perde muito. E esses neurônios, eles não se regeneram. Esse é um problema que a gente tem na atrofia muscular espinhal. Então, quando a gente dá o remédio, a gente está, na verdade, evitando que mais neurônios morram. Mas aqueles que morreram, a gente não tem capacidade de regenerar. Por isso que nós não podemos perder tempo com o diagnóstico. Quanto mais rápido iniciar a terapia, menor é o número de neurônios que vão morrer, né? Então, melhor é o quadro clínico do paciente. Você sabe disso, né, Renato? Que a criança, quando está numa fase muito avançada da doença já, a gente, introduzindo a terapia, a gente consegue estabilizar, a gente consegue uma melhora de algumas funções, mas aquela melhora que a gente gostaria que tivesse, né, de mudar drasticamente, a gente sabe que não está acontecendo, né? Então, de repente, de tirar da traqueostomia, da criança levantar, sair andando, né? Infelizmente, não tem esse nível de melhora. Exatamente porque esses neurônios, eles não regeneram. Entendi. O senhor acha que um dia é possível esses neurônios, nós temos alguma terapia que possa fazer essa ação? A terapia ideal é a terapia celular, de célula-tronco. Então, se um dia a terapia de célula-tronco for capaz de substituir esses neurônios na medula, pode ser sim que a gente consiga melhorar essa questão. Mas não temos esse tipo de estudos no momento? Temos em modelos animais. Em animais? Em animais. Bom, pelo menos uma esperança. Um dia a Spinraza esteve nos animais, não é? Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor. O que é o cromossomo 5q? Aliás, o medicamento Spinraza é só para pacientes que têm o cromossomo 5q, né? O que é o cromossomo 5q? Você pode falar um pouquinho dessa parte? Bom, na mesma pergunta, colocaram assim: o Risdiplam também é para portadores 5q ou todos os portadores de atrofia muscular espinhal são 5q? Olha, eu não gosto muito desse termo 5q, porque isso apenas é o local onde o gene está no cromossomo. Então, esse gene SNN1 é o gene que está afetado nos pacientes com atrofia muscular espinhal. O problema é que na neurologia, essa doença chamada atrofia muscular espinhal, 95 a 98% dos pacientes têm mutação no gene SNN1, que fica localizado no cromossomo 5q. É simplesmente o endereço dele no DNA. Os outros, uma porcentagem bem pequena, menos de 5% das crianças, tem outros tipos de atrofia muscular espinhal. Por exemplo, tem aquele tipo chamado de SMARD, que afeta a parte respiratória, que é outro gene, que tem outro endereço no DNA, né? Então, ao invés de falar 5q, a gente fala atrofia muscular espinhal ligada ao gene SMN. Tanto o Spinraza quanto o Risdiplam, eles atuam no gene SMN. Então, eles não servem para outras doenças genéticas, nem outras formas de atrofia muscular espinhal que não estejam ligadas ao gene SMN1. Entendi. O senhor mencionou os dois tratamentos, né? O senhor acha que os dois podem ser utilizados em conjunto ou não? As 3 terapias, elas podem, hipoteticamente,
serem usadas em conjunto. A questão é, há necessidade? Porque individualmente, cada terapia consegue aumentar o nível da proteína SMN até próximo da normalidade. Então, uma terapia sozinha, a princípio, ela já resolveria o problema. Então, eu não precisaria de uma segunda e nem de uma terceira. No entanto, o que eu estou falando é hipotético. Não há nenhum estudo no momento que tenha comparado o tratamento sozinho com o tratamento associado de 2 ou 3 drogas, porque são drogas novas ainda. Sim. Né? Pode ser que alguns anos, talvez, eu venha aqui e fale, olha, realmente a associação acabou sendo mais benéfica do que utilizar um tratamento separado, por alguma razão. Né? Quais seriam essas razões? Vou te dar um exemplo. Certo. O Inspirasa, ele atua diretamente na medula. A injeção dele é intratecal. Então, a gente sabe que a atrofia muscular espinhal não é uma doença só do neurônio motor localizado na medula. Essa proteína que está faltando, a proteína SMN, ela também atua no nervo, na junção do nervo do músculo e até no músculo. Então, acredita-se que talvez um medicamento que seja dado, que tem uma distribuição mais sistêmica, possa ter um efeito melhor. Como é o caso de medicamento via oral, ou da terapia gênica. Só que isso também não está confirmado. Né? Isso também é hipotético. Então, se você me perguntar hoje, é melhor utilizar um sozinho ou associado, eu vou te falar o seguinte, que um sozinho, a princípio, já resolveria o problema. Entendi. Isso daí só os estudos vão mostrar, né? O senhor vamos sobre o Spinraza, o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o modo de ação dele? Sim. O Inspirasa, o que ele faz, né? O ser humano, ele tem o gene SMN1 e ele tem um outro gene chamado SMN2, que produz um pouquinho da proteína SMN, mas é muito pouco. Então, quando o indivíduo tem a falta do gene SMN1, que é o que acontece com o paciente com atrofia muscular espinhal, o gene SMN2 continua a produzir proteína, mas numa quantidade muito pequena, por um defeitinho genético. O que o Inspirasa faz? Ele vai lá nesse gene SMN2 e ativa ele a produzir mais proteína SMN. Então, o indivíduo começa a produzir uma quantidade de proteína SMN próximo do normal, como se ele não tivesse o defeito genético do SMN1. Né? Então, esse é o mecanismo. O Ridisplan atua também da mesma forma. Então, se a pessoa não tivesse nenhum tipo de sequela, a partir daquele momento que aquele nível de SMN está completo, por isso que provavelmente a pessoa manteria aquelas funções que ela ainda tem. Exato. Por isso que num indivíduo pré-sintomático, aquela criança que ainda não começou a manifestar a doença, é o padrão ideal para você iniciar a terapia. Aí você pergunta, mas por que umas crianças pré-sintomáticas, elas chegam a ficar completamente normais e outras não? Porque, na verdade, quando a criança está numa fase pré-sintomática, algumas, elas já têm algum defeitinho, mas elas ainda não estão manifestando. Então, mesmo você dando um remédio, elas ainda podem ter algum probleminha. Outras não, outras realmente não tem nada. Por isso que muitas voltam a andar, elas andam, elas atingem uma vida normal, como se não tivesse a doença. Né? Isso acontece com as 3 terapias, com Inspirasa, com Risdiplam e com a terapia gênica. Ou seja, um tratamento muito inicial, antes da doença começar a manifestar, é o cenário perfeito. Sim, com certeza. E aquela história, né, doutor? Aquele paciente que tiver uma terapia adequada, uma fisioterapia adequada, uma fono adequada, a sua evolução em parceria com o tratamento vai ser muito melhor, com certeza. Com certeza. Quanto menos deformidades, com certeza a evolução vai fazer diferença se você comparar com o mesmo paciente, na mesma idade, que recebeu tratamento na mesma época e não tem esse tipo de tratamento, né? Seria mais ou menos isso.
É mais ou menos isso. A gente no ambulatório, a gente consegue ver isso claramente. A gente trabalha no hospital do SUS, muitos pacientes pobres. Às vezes o paciente consegue Inspirasa via judicialização, mas continua sem o tratamento multidisciplinar. Então você vê que tem benefícios, mas o benefício poderia ser muito maior se o paciente também tivesse toda aquela abordagem multidisciplinar, respiratória, nutrição, fisioterapia, né? Sim, o básico que o país deveria nos fornecer, né? Quantos pacientes vocês acompanham no HCE? O senhor tem ideia atualmente? Tem mais de 200. Está entre Mais de 200 e 200. 250. Vocês já têm assim um dado de quantos desses fazem algum tipo de tratamento, ou seja, com Inspirasa, ou seja, com Risdiplam? Já. Com o Inspirasa, como você sabe, no Hospital das Clínicas, a gente não pode prescrever, agora pode, né, o Inspirasa, mas a gente não podia porque não estava incorporado no SUS. Sim. Então, são pacientes que acabam recebendo o medicamento por fora, ou por convênio, ou por médicos privados, e que continuam o acompanhamento no nosso ambulatório. São pelo menos 50 pacientes recebendo Inspirasa. O Risdiplam, no Brasil, é só em estudo clínico, né? Então, a gente não tem nenhum paciente tomando. Do nosso estudo clínico, nós temos 3 crianças que estão no FIREFISH, que é aquele estudo para amiotropia do tipo 1, e 3 crianças que estão no estudo do Rainbow Fish, que é aquele estudo do pré-sintomático. Então, são 6 crianças tomando o Risdiplam. 6 crianças. Então, vamos dizer que 25% dos pacientes que passam por lá no acompanhamento de vocês recebem Inspirasa, né? E qual é a diferença que vocês percebem dessa porcentagem que recebe o tratamento para aquela porcentagem que ainda não conseguiu o tratamento? A gente está publicando esse estudo, né? Sim. O trabalho está feito e vai sair publicado numa revista médica. É um trabalho que o autor principal é o Dr. Rodrigo, e ele comparou os pacientes tomando Inspirasa com os pacientes que não estavam tomando. Foram 31 pacientes tomando, com 40 pacientes não tomando. A diferença é muito grande. Os pacientes que tomam Inspirasa, no mínimo, estabiliza a doença. E eles até passam a ter algum ganho naquelas escalas funcionais. Ao contrário, os pacientes que não tomam, eles perdem função. Então, eles vão piorando lentamente. Então, a diferença é bem grande. Lentamente nos tipos 2 e 3 e mais rápido nos tipo 1, seria mais ou menos isso? Veja bem, a gente tem 2 estudos. Eu estou falando agora do tipo 2 e 3. Já as crianças com tipo 1, foram 20 crianças. Nesse grupo, a gente não teve grupo controle. Por quê? Porque foi uma época que toda criança tomava o Inspirasa, né? Então, era tipo 1, a gente ia atrás do medicamento. Então, não tem um grupo para comparar, né, sem tomar. E muitas dessas crianças já eram quadros mais crônicos, assim, já estavam com a doença mais grave, né? Então, o que a gente notou é que ou estabilizou a doença ou ganhou função. Olha, doutor, só por estabilizar a doença já é um grande avanço, né? Porque, assim, eu vou fazer um comentário aqui, quero ver se o senhor concorda comigo, né? Assim, a gente ainda perdemos muitos portadores para a doença, né? Mas, assim, a gente percebe que teve uma diminuição, assim, nas mortes, assim, entre aspas, né? Porque a gente tem muito contato, nós temos 2 grupos grandes de WhatsApp, rede social grande, então a gente fica sabendo, é lógico, tem aquelas pessoas que não usam rede social, que não têm acesso à internet também, então acabamos não recebendo essas informações, né? Hoje, eu vou passar um número para o senhor aqui, não sei se você já conhece esse número, nós temos mais de 600 pacientes recebendo Inspirasa no Brasil, né? E 11 mil no mundo, né? O senhor acha que, de certa maneira, isso ajudou também a diminuir a mortalidade que nós tínhamos aqui, por exemplo, não em todo lugar, né? Mas, assim, o tratamento realmente ele salva vidas? Não, sem dúvida nenhuma. O maior efeito do tratamento é a sobrevida. Lembra que, sem tratamento, antes de completar 2 anos de vida, 80% das crianças ou falecem ou estão em ventilação mecânica, né? Então é um índice muito alto, é muito grave a doença. Já com a terapia,
você consegue manter essas crianças vivas por muito mais tempo e muito bem, né? Mesmo os quadros graves. Então a mortalidade caiu bastante, sim. Volto a falar que a terapia é recente, né? No Brasil a gente começou a ter mais acesso há uns 3 anos, talvez, né? Mais, mais, 2018, né? mais pacientes tomando o remédio, né? Então, assim, nesse período, realmente, eu acho que já dá para ver que a sobrevida melhorou bastante. Em questão de um ano e pouquinho, praticamente dobrou o número de pacientes que, se a gente for comparar alguns meses, algum período de 2019, praticamente dobrou a quantidade de pacientes. Porque eu tenho uma nota da farmacêutica do ano passado, acho que um pouco mais de um ano, tínhamos por volta de 300, né? Hoje temos mais de 600. Então, assim, não do jeito que a gente queria, né? O senhor mesmo já foi em Brasília com a gente algumas vezes, lutar pelo direito aí das nossas crianças, né? E até o senhor falou uma fala maravilhosa na audiência pública com o senador Romário, né? Que quando o médico do Ministério da Saúde, que é um oncologista, queria dizer se o paciente com atrofia muscular espinhal tinha direito ou não a fazer o tratamento, né? Então, como que ele vai querer questionar uma prescrição do senhor, por exemplo? Não é verdade? Outro problema, que a gente teve uma vitória com a miotrofia do tipo 1, que já está incorporado no SUS, né? Então está muito mais fácil a gente conseguir o medicamento agora, por Inspirasa, estou falando. Mas a gente está sofrendo ainda com tipo 2 e tipo 3. Você sabe que houve uma portaria no ano passado com uma proposta de compartilhamento de risco, todo mundo ficou esperançoso com que ia sair o remédio, passou um ano e nada aconteceu, né? E agora o laboratório está tendo que novamente solicitar a incorporação, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, infelizmente, para o tipo 2 e tipo 3, eles ainda estão na luta, estão judicializando, estão atrás outras formas de conseguir o medicamento. Porque nesse caso o governo não ajudou, né? Ajudou o tipo 1. Na verdade, doutor, foi um ano e meio, né? Aí, passado um ano e meio, eles fizeram a proposta da incorporação no ano passado, em abril. A proposta era incorporar, fazer o compartilhamento de risco por tipo 2 e tipo 3. Como não incorporou para paciente com ventilação, fazer uma nota técnica que dava total liberdade para o médico definir ou não sobre o tratamento, se é benéfico ou não. Mas, quer dizer, nós perdemos um ano, agora, depois de um ano e meio, eles chegam para a gente e diz que o que eles propuseram lá atrás não pode ser feito. Então, infelizmente, tem uma pergunta que eu estou vendo aqui. Em hospitais públicos, a gente ainda não pode prescrever para o tipo 2 e tipo 3, porque não está incorporado no SUS. A gente só pode prescrever para o tipo 1. Né? E se chega um paciente tipo 1 em ventilação, vocês podem prescrever? A ventilação é só se for uma ventilação assim, totalmente 100% dependente. Por exemplo, a criança não fica nem um minutinho fora. Isso normalmente quase não acontece, né? Porque pelo menos um pouquinho ela consegue ficar fora. Sim, exatamente. Então a gente tem conseguido prescrever para praticamente a maioria, né? Bom, pelo menos um acalanto, né? E que agora a gente tem que lutar para que o tipo 2 e tipo 3 seja cumprido o que foi prometido, né? A farmacêutica vai ter que submeter novamente. O triste dessa situação é que isso vai levar pelo menos mais um ano e meio para a gente talvez ter uma solução feliz ou não, não é, doutor? Pode ser que... a gente sabe o que está acontecendo, né? No Ministério da Saúde, muita movimentação, muita troca. A pandemia também, né? Desviou muito a atenção. Então, é difícil, né? Saber o que vai acontecer. Porque são os prazos. Somente o prazo para se organizar a distribuição são 6 meses, né? Aí a gente passa por várias outras etapas aí que o tempo vai se arrastando e na verdade, eles estimulam a judicialização, doutor. Eles dizem que querem combater, mas eles estimulam, na verdade, hein? Não tem outra opção, né? O paciente tem o direito do medicamento. Então, ele vai atrás do medicamento na forma que ele pode, né? A judicialização é uma das formas. E não é a forma ideal, né? O ideal era que o governo fornecesse o medicamento sem confusão, e pronto, né? E outro ponto importante é que outros medicamentos também vão lutar para serem incorporados, como é o caso da terapia gênica e o caso do Risdiplam.
Então, eu não sei como vai ficar a incorporação dos 3 medicamentos, como que vai ser feito, né? Isso, a gente tem que acompanhar isso aí. Não, sim, com certeza, porque eu acredito que isso. Espero que não, mas a dificuldade vai ser a mesma. É muito possível, né? Muito possível, né? Agora, o senhor falou sobre o Risdiplam, né? Nós até tivemos o privilégio de indicar alguns pacientes para vocês aqui em São Paulo, né? No HC, a gente tem contato com essas mães. E nós vemos a evolução de algumas crianças a gente fica muito feliz com essas evoluções, né? O que o senhor pode falar um pouquinho desse tratamento? Não sei o que o senhor pode falar ou não, né? Mas vamos lá. Não, já pode falar, porque já tem trabalho apresentado em congresso dos Certo. resultados do FIREFISH, do SUN. O FIREFISH é um estudo para amiotrofia do tipo 1. O SUNFISH é para amiotrofia do tipo 2 e tipo 3. Os 2 estudos já completaram parte dos estudos, né, já foram apresentados em congressos. Então, a gente já tem resultados. A gente não tem resultado divulgado ainda do pré-sintomático, o Rainbow Fish. Né? Então, do FIREFISH, que é o tipo 1, o estudo foi muito satisfatório. Então, muito parecido com o Spinraza e com a terapia gênica. Então, os resultados são similares. E do tipo 2 e 3 também. Então, ou seja, parece que os 3 medicamentos têm uma eficácia muito similar, né, as 3 terapias. E o Risdiplam, ele foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos logo de cara para pacientes até 60 anos de idade. Essa aprovação dá muita esperança para a nossa comunidade mais uma vez, porque assim, a pessoa até essa idade sabe que pode ter que tem o direito de ser tratado, né? Esperamos que seja assim aqui no Brasil também. O que o senhor acha dessa aprovação ampla até 60 anos de idade? Eu acho ótimo. A gente tem vários pacientes com idade adulta, pacientes com 30, 40 anos. Então, esses pacientes também merecem ter o tratamento, por que não? Né? Por que eles falaram 60 anos? Porque um dos estudos do Risdiplam, que foi o DIL-FISH, ele incluiu pacientes até 60 anos. Então, o FDA colocou até 60 anos a idade. Mas tem, para você ter uma ideia, tem publicação de pacientes com 70 anos de idade. Então, o ideal era que seja completamente aberto. Né? Não, com certeza. Tem o diagnóstico, tem que ser tratado com certeza, né? O senhor falou sobre o que era o cromossomo 5q, descreveu para a gente aqui, né? 95% dos pacientes são 5q, né? É o que consta, né? Na literatura. Esses 5% que não são 5q, eles podem receber Risdiplam ou não? Essa é uma outra pergunta que temos aqui. Não pode. Não podem também. Não pode. Se não tiver mutação no gene SMN1, que é o gene cujo endereço dele é o cromossomo 5q, então não pode tomar nenhuma das 3 terapias. Nem o Zolgensma, nem o Risdiplam e nem o Spinraza. Eu acho que até uma mãe que tem um filho nessa condição, ela, só para complementar, existe estudo para esses 5%, né, atualmente? Só experimental, porque são muito raros. Se a doença, a amiotrofia espinhal já é uma doença rara, essas outras são ultra raras. Né? São casos descritos, são poucos casos, então é uma situação bem complexa. Muito poucos pacientes no mundo, né? Poucos pacientes. É até complicado para você conseguir número para realizar um ensaio clínico. Seria mais ou menos isso? Né? Exatamente. Volto a dizer que a amiotrofia espinhal teve o benefício do fato de ter um segundo gene chamado SMN2. As drogas atuam nele. Essas outras doenças que não são ligadas ao SMN1, elas não têm esse segundo gene. Né? Então, não tem muita opção terapêutica nesse sentido. Né? Na verdade, tem essa opção que é o SMN2, então dá para se trabalhar na alternativa, né, doutor? Tá certo. Nós tivemos a submissão aqui do Risdiplam no Brasil, né? Esperamos que a aprovação dele saia ainda esse mês, se não no próximo, mas que saia de imediato, porque os resultados que ele está apresentando são muito bons. O senhor acha que o senhor está vendo de perto esses pacientes agora, né? A gente pode dizer que a evolução dos pacientes
está melhor do que com Spinraza, ou o senhor acha que está equivalente? Não, é similar. Similar? As três terapias têm um efeito similar. Nenhuma é melhor que a outra, em termos de eficácia. Certo. Para um paciente que faz o tratamento com um medicamento, né? Como saber se por exemplo, o outro pode ser melhor para ele? O paciente faz um tratamento com Spinraza, que é uma injeção intratecal. O Risdiplam, ele é via oral, né? Para que o senhor recomendaria fazer a troca de tratamento? Ou não continua conquistando se está dando certo? Em termos de eficácia, não teria muito sentido a troca, né? A troca pode ser feita baseada na via de administração. Se a administração intratecal está sendo muito incômoda, então a família pode optar pela via oral, né? Curioso que algumas famílias preferem a injeção a cada 4 meses, né? Porque também você tomar um remédio todo dia via oral também não é uma coisa simples, né? E tem que ficar ali dando remedinho todo dia. Então a família decide, falando, olha, eu prefiro essa via de administração. Agora, acreditar que um remédio vai ser mais benéfico do que o outro, no momento não há nenhuma evidência que mostre essa diferença. Mais uma dúvida, o Risdiplam, ele é líquido ou comprimido? Ele é líquido. Ele é líquido. Ele é suspensão. Entendi. Ótimo. Acho que conseguimos tirar algumas dúvidas aqui do Risdiplam. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente não passou. Ah, tá, mais uma pergunta. O Risdiplam, ele já teve o seu estudo interrompido por causa de efeito colateral. Ele foi retomado, está voltando. Ele apresenta ainda algum efeito colateral, lógico, não tão grave quanto o que interrompeu o teste na outra etapa? Essa droga, na primeira versão dela, ela deu problema no olho, né, na retina. E só que a droga foi modificada. Aí todos os estudos, fizeram muita avaliação oftalmológica, né? Então, até o momento, não teve nenhuma complicação. Então, com mais quase 2 anos de acompanhamento da maioria dos pacientes, até o momento, não teve nenhuma complicação nesse sentido. Então, a droga tem se mostrado segura. Muito eficaz, né? Assim como o Spinraza, que a gente acompanha aqui no Brasil, os efeitos colaterais são muito poucos, né? O Spinraza também. A gente já tem uma experiência grande com o Spinraza e é uma droga muito segura, né? Quanto à contraindicação do Spinraza, teve algum paciente aqui no Brasil que o senhor teve alguma informação de que teve alguma contraindicação um pouquinho mais grave, ou não? Foi mais desconforto? Olha, o paciente que teve problema foi quando teve problema na administração por causa da coluna. Então, por exemplo, o paciente que já teve cirurgia prévia de coluna, é muito complicado, porque você tem que, às vezes, usar métodos de imagem, tomografia, para poder conseguir fazer a injeção, né? Então, esses casos são muito complexos. Às vezes pega infecção, né? A gente já teve casos de ter infecção local, porque realmente quando a coluna é muito, muito desviada, ou já foi operado, né, pela coluna, são os casos mais complexos. Esses, definitivamente, o medicamento via oral, ele acaba sendo melhor, né? Em termos de via de administração. Com essa metodologia de aplicação guiada por imagem, o senhor acha que ainda tem algum tipo de paciente que tem algum problema na coluna, ou cirurgia, ou uma escoliose um pouco mais grave que dificulte totalmente dele não poder receber a medicação, ou hoje com essa imagem a gente já pode ter pelo menos essa tranquilidade? Olha, o Dr. Rodrigo, ele tem bastante experiência nisso, ele vai estar publicando um trabalho também agora sobre isso, e nenhum paciente ficou sem aplicação. E olha que teve paciente muito ruim, de coluna muito complicada, né? Porque você faz a aplicação via lateral, inclusive, né? E no Brasil, a gente não pode fazer aquela debaixo do pescoço, né? Na suboccipital, que nos Estados Unidos é possível. Sim. Que é uma via boa também, mas no Brasil é proibido. Mas, então é isso. Ela é mais arriscada, não é, doutor?
Ele é mais arriscado. É. Complicado. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Zolgensma. O que o senhor acha desse tratamento? Vamos começar por o que o senhor acha do tratamento em si com relação aos outros? Primeiro, em termos de eficácia, a eficácia é similar, né? Então, ele tem um efeito favorável, é um remédio fantástico, exatamente como o Inspirasa e como o Risplan. A grande vantagem dele é que é dose única, né? Então, é uma administração só. Só que é importante deixar claro que não é uma dose única pura. Você vai tomar uma injeção do remédio, mas você vai ter que ficar algum bom tempo tomando um outro tratamento, que é a imunossupressão. No mínimo 1 mês. 1 mês tomando corticoide. Aí depois você tem que diminuir essa dose do corticoide por mais ou menos 1 mês. Então, no mínimo, se não tiver nenhuma complicação, você vai ficar 2 meses tomando corticoterapia. Por que isso é feito? Porque a terapia gênica, ela utiliza um vetor viral, um vírus, né? Um fragmentozinho de um vírus. E as crianças, em geral, muitas vezes, elas têm anticorpos contra os vírus, porque é um vírus que a gente pega no dia a dia, vírus de gripe, por exemplo, né? Aí esse anticorpo vai e ataca a terapia, causa uma reação imunológica, como se fosse uma alergia, né? E essa alergia, muitas vezes, ataca o fígado, dá uma hepatite. Então, para evitar essa hepatite, para evitar essa alergia, a gente precisa dar um remédio para diminuir essa reação, que é a corticoterapia. Na maioria dos casos, corre tudo bem, né? Então, toma aí o corticoide, 1 mês, depois diminui a dose até 2 meses, tudo bem. Mas tem casos descritos que precisa de mais tempo tomando o corticoide. Tem criança que fica quase 1 ano tomando corticoide. Porque se as enzimas hepáticas continuarem altas, por causa dessa reação alérgica, você tem que manter a corticoterapia até a enzima baixar. Então, isso é importante. Dela não abaixar, mesmo com o tratamento? Né? Na verdade, em todos os casos que foram dos estudos e que a gente tem acompanhado, ele normaliza com o tempo. Né? Acaba sendo eficaz. Acaba sendo eficaz. É só importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa acha, vai ali, toma uma injeção e pronto. Né? Não é só isso. É uma injeção mais uma imunossupressão. Vai tomar um remédio pela boca por um bom tempo. Né? No mínimo 2 meses. No mínimo 2 meses. Muitas pessoas tratam, a gente vê algumas postagens, né, dizendo que o Zolgensma é a cura. O que o senhor falaria sobre isso? Nenhuma das 3 terapias é a cura. O Zolgensma, o que acontece? É um vetor viral, é um vírus que vai carregar o gene que está faltando para dentro do núcleo da célula. Mas esse gene não vai ser incorporado no genoma do indivíduo. Ele vai ficar solto dentro do núcleo da célula, como se fosse uma lua. É uma estrutura que a gente chama de epissomo. Ou seja, ele fica solto ali dentro, produzindo a proteína. Mas ele não se liga, ele não gruda no DNA do indivíduo, ele não incorpora no DNA do indivíduo. A questão é, quanto tempo que essa estrutura vai durar ali? Nós não sabemos ainda. Né? A gente sabe que até 5 anos, muitos estudos com Zolgensma, que já dura 5 anos, mesmo com um número pequeno de crianças, parece que o efeito ainda dura esse período. Mas se você me perguntar se vai durar 10 anos, 15 anos, ninguém sabe. Pode ser que esse efeito comece a diminuir. Né? Então, não é definitivamente a cura. Isso só vamos saber daqui a anos, provavelmente. Eu penso assim, o que você chama de cura, né? Se você chamar de cura a normalização dos níveis da proteína SMN, os 3 fazem isso. Inspirasa, Risplan e Zolgensma. Então ele cura. Mas se você considerar a cura, que é um tratamento definitivo que acaba de vez a doença, nenhum dos 3 faz isso. Nenhum dos 3 faz isso. Mas corre o risco de lá na frente a pessoa começar a regredir também? Corre esse risco, exatamente. Isso só o tempo mesmo que vai dizer. Só o tempo.
corre o risco de você tomar a terapia gênica e lá na frente começar a regredir e ter que tomar uma outra terapia. Entendi. Porque você não pode tomar a segunda dose, viu, Renato? Não Por pode quê? tomar a segunda dose. A segunda dose, ela é muito imunogênica, porque o organismo já produziu anticorpo contra a primeira. Então causa uma reação muito mais grave. Né? Então é uma dose só mesmo. Então, na verdade, se tiver uma regressão, o paciente teria que trocar de tratamento, não poderia receber ele novamente. Nenhum estudo mostrou ainda que uma segunda dose é segura. Né? Talvez o laboratório faça estudos testando uma segunda dose e ver como que funciona, mas a princípio não é indicado. Né? O risco de reação é muito alto. Mas acredito que só teria esses estudos se tivessem pacientes tendo uma regressão, seria isso? Exatamente. Se mostrar regressão, então a possibilidade de uma segunda dose, né? Mas o risco é muito alto, não sei se vale a pena correr esse risco. Entendi. A gente falou um pouquinho de preço, né? O que o senhor acha do preço desse medicamento? É um preço absurdo, né? Um preço absurdo. Eu vejo o preço da seguinte forma. O laboratório teve um gasto muito grande para produzir o medicamento, para fazer os estudos, e agora para tratar uma doença que é rara, não tem muitos pacientes, né? Então eles jogam um preço. Então, realmente são medicamentos mais caros, toda vez que você lida com doenças raras, né? Mas tem um pouco também da ganância, né? Que esses laboratórios, na verdade, eles não são beneficentes. Né? Eles são laboratórios de lucro, são empresas que têm acionistas, que depositaram muito dinheiro, eles querem esse dinheiro de volta, e com juros. Né? Então, boa parte desse valor é um valor sobretaxado, no meu ponto de vista. Eu acho que o governo brasileiro, no processo de incorporação, tem que trabalhar muito bem para tentar diminuir ao máximo possível esse valor. Né? Com certeza, né? Porque ao mesmo tempo eles dão esperança com uma mão, mas eles retiram a esperança com a outra, né? É um preço inimaginável, é um preço que você não consegue entender, né? É um negócio fora da realidade, né? É uma pena, porque foi uma alegria muito grande você ter chegado a um tratamento tão eficaz para uma doença tão grave, e a gente chegar a uma limitação de um preço nesse nível, né? Não, com certeza, né? E o nosso tempo está esgotando, doutor Edmar. Como o senhor vê o cenário aí para o futuro da atrofia muscular espinhal no país, perspectivas? Temos outros medicamentos em estudo também. O senhor poderia passar um panorama para a gente? Pois é. O que eu penso em termos de saúde pública, né? Eu gostaria muito que os 3 medicamentos fossem incorporados. E que o médico pudesse decidir, junto com o paciente, qual a melhor terapia. Se para aquele paciente o medicamento via oral é melhor, se o Inspirase é melhor, ou se a terapia gênica é melhor. Né? Então, é isso, em termos de saúde pública, é isso que eu espero, a incorporação das 3 terapias. Né? E o médico decide com a família o que vai fazer. Para as crianças que já estão no estágio muito avançado, e que esses medicamentos não conseguem recuperar o neurônio perdido, a gente ainda tem pesquisas com célula-tronco. Né? Então, a gente tem esperança que talvez lá na frente também surja possibilidades para essas crianças. Existem terapias também em teste para melhorar a função muscular, para melhorar a função do nervo, né? Que a gente chama de terapias que são adjuvantes, ou seja, que você daria, que seriam medicamentos que poderiam colaborar também para melhorar a função dessas crianças, né? Então eu vejo com bons olhos, né? E nunca esquecer dos cuidados multidisciplinares, né? Porque isso aí, sem ele, não tem medicamento nenhum que vá resolver. Não, não tem, é verdade. Isso é muito importante. E o Brasil é um país difícil, né, doutor? Se você vê que tem criança que tem fisioterapia uma vez por semana, uma vez a cada 2, é uma situação complicada. Crianças morando no hospital há quase 10 anos, um até inclusive é paciente seu do HC, a gente conseguiu ajudar essa família para que ela fosse para casa. O Brasil é um país complicado, não é, doutor? Outra coisa fundamental
é que quando você dá um remédio, é importante você acompanhar o efeito do medicamento. Então, existem escalas fisioterapêuticas, escalas funcionais. Então, é importante que a equipe de fisioterapia que está cuidando da criança, ela tenha capacidade de poder fazer uma avaliação de melhora, né? Porque senão fica dando o remédio e você não sabe se está melhorando, se não está melhorando, né? E porque você não tem parâmetros para avaliar isso, né? Então é muito importante ter um segmento bem feito, até para você de repente mudar a terapia. Você falou, olha, esse remédio não está fazendo efeito nenhum, eu quero testar um outro, né? Então você tem que ter critérios clínicos para isso. Mas é que nem a Graziela falou, ela esteve com a gente aqui na semana passada, a Graziela Polido, é importante, mas também não deve ser só as escalas motoras levadas em consideração, né, doutor? Uma estabilidade, a criança não ter mais internação, o que o senhor acha? Sim, não estou falando só assim, de melhora na escala motora, mas a escala motora mostra a estabilidade. O que eu acho que tem que ser avaliado? Primeiro, a função da nutrição. Então, se a criança está mantendo uma nutrição adequada, se a ventilação, se a criança está em ventilação, por exemplo, se você está conseguindo diminuir um pouquinho o tempo da ventilação, né? Se você está precisando de aspirar menos a criança, olha que diferença faz, né? Você às vezes fica o dia inteiro aspirando a criança. Então, com a terapia, você passa a diminuir o número de aspiração, diminui o número de infecção respiratória, né? Diminui o número de internação, como você falou. Então, são vários critérios que a gente tem que levar em consideração para ver a eficácia do tratamento. Eu tenho um exemplo aqui em casa também, o nosso filho era aspirado mais de 20 vezes por dia, né? Na última semana nós reparamos, tirando aquele momento que ele faz a fisioterapia, que precisa ser aspirado, fazer um cough assist, tem dias que ele é aspirado apenas 4 vezes. Então, assim, é uma mudança que não tem preço, né, doutor? É uma qualidade de vida totalmente diferente, não é? Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação. É muito bom conversar com o senhor, saber da sua experiência, trocar essas ideias, mostrar para as pessoas aí o que eles podem fazer de melhor. E nada melhor do que o senhor, né, que tantos tempos lutando em prol da doença. O senhor não luta só no seu consultório ali, tentar ajudar os pacientes, não. O senhor, quando precisou, foi para Brasília com a gente, vai em evento quando a gente convida. E que nem o doutor falou, ele é funcionário público. O doutor não tem consultório, né, doutor? Que a gente pudesse indicar pacientes para passar lá. O doutor é inteiramente funcionário público e tão engajado, doutor. Muito obrigado. O senhor quer deixar um recadinho final para o pessoal? Então, gostaria de agradecer. Eu vi que passaram várias perguntas aqui que a gente não conseguiu responder. Eu sugiro, se você quiser mandar por e-mail, eu tento responder as que eu consegui responder, para ninguém ficar na dúvida, né? E eu vi muita gente mandando pergunta aqui, mas não deu para responder tudo, né? Então, você pode fazer isso também, mandar, a gente tenta responder. E agradeço novamente. Então tá ótimo. Então vamos fazer isso, nós vamos selecionar todas, passa para o seu e-mail, assim que o senhor puder nos retorne e a gente posta para que todos vejam e tirem as dúvidas, que às vezes pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida de outro. Doutor Edmar, muito obrigado, uma boa noite, espero ter o senhor aqui em breve. A nossa luta pelos portadores, infelizmente, não acabou com a incorporação como a gente pensou que ia ser do Spinraza. Agora, com outros tratamentos, ela vai longe, a gente conta com o senhor. E muito obrigado mesmo pela parceria. Obrigado a todos aí. Boa noite. Uma boa noite a todos. Na quarta-feira que vem estaremos aqui às 20 horas, TV Unidos.